Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Seminário Metodista Internacional. Aqui estamos para estudar a palavra do Senhor, para aprender do Senhor e servir melhor ao Senhor através da igreja na expansão do seu reino. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula da matéria de Teologia Bíblica do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos. Você que está nos assistindo pela primeira vez, se quiser se tornar um aluno do nosso seminário, é muito simples e eu te convido a fazer isso. Então você nos escreva, está aí o nosso e-mail, você pode nos fazer um pedido que eu te mando todas as informações necessárias e você vai ver como é fácil aprender do Senhor e vamos aprender juntos aqui, né? Tá bom? Seja muito bem-vindo e aos alunos não esqueçam de enviar para mim o mais rápido possível os requisitos de cada aula, tá bom? Essa é uma matéria para 8 aulas e então a gente vai trabalhar juntos nesses 2 meses de aula. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado porque o Senhor me permite trabalhar desta forma, trazendo, Senhor, uma oportunidade ao teu povo de crescer no conhecimento da tua palavra. Dá-me graça, autoridade, unção nesta hora, para que cada pessoa, cada aluno, cada seminarista, cada pastor, cada pastora que vai participar desta aula seja edificado. Dá-me sabedoria e discernimento para permitir que o Senhor me use como bênção nas tuas mãos. Que cada aluno, cada pessoa que estiver ao alcance desta aula possa, Senhor, ter mais e mais sede de ti e te amar ainda mais. Receba a minha gratidão, meu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, glória a Deus. Gente, vamos lá, vamos na nossa segunda aula, né, sobre a carta de Paulo aos Romanos. Como eu disse a vocês, nós vamos começar agora uma maneira diferente de estudarmos a carta de Paulo aos Romanos. Agora vai ser o que eu vou chamar, já avisei vocês, uma maratona bíblica, ou seja, nessas 7 aulas que teremos, nós vamos analisar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo por capítulo e tema por tema, em a maioria dos versículos. Então, é recomendável. Eu não vou falar que é obrigado, porque quando a gente fala que uma coisa é obrigada, a maioria das pessoas prefere não fazer. Então, é recomendável que você leia toda a carta de Paulo aos Romanos. São 16 capítulos, rápido de ler, e você anote coisas novas que vão surgindo. E nessas aulas eu vou procurar te ajudar a encontrar coisas que muitas vezes nós lemos, passamos, recebemos a mensagem, mas não conseguimos identificar a profundidade daquilo. E olha que eu só fiz uma vez, eu estou terminando, né? Fiz um propósito de fazer a maratona de todos os livros da Bíblia, faltam poucos, já estou assim, eufórico em querer começar. Eu vou começar agora numa outra versão. Vocês vão ver que nessa matéria ainda estou usando a revista e a corrigida da Sociedade Bíblica, e eu quero agora fazer na nova versão internacional. Então eu vou começar a ler toda a Bíblia de novo, fazer toda a maratona de novo, e eu estou assim, muito eufórico, querendo acabar, porque eu deixei por último os livros maiores, como Salmos, como Gênesis, para que pudesse desenvolver com mais tempo também. Então assim que eu terminar, eu vou começar de novo, né? Então o que vamos estudar aqui é para que a gente possa mergulhar um pouquinho mais. E se você for mais a fundo, você vai descobrir muitas outras verdades, muitos outros ensinamentos
que o Espírito Santo tem reservado para nós. Então vamos lá? Bom, dentro da nossa visão, o tema da carta está nos versículos 20 e 21 do capítulo 5, que dizem: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o tema da carta fala basicamente, e aqui a gente tem, né, a primeira coisa que ela fala é que o pecado abundou, ou seja, contaminou todo mundo, todos pecaram, todo mundo. Não tem nenhuma pessoa que ficou isenta do pecado. Então, agora, a graça veio para ser maior ainda, para contagiar mais pessoas ainda do que o pecado, ou seja, ela faz com que o pecado se torne menor diante da graça de Deus. E graça de Deus é um tema que você precisa desenvolver biblicamente. A graça de Deus é algo fantástico. E Paulo começa a dar, na carta aos Romanos, essa ideia de graça que Pedro reforça nas suas duas cartas. A terceira coisa é que o pecado reinou, e da forma como o pecado reinou, a graça vai reinar para a justiça em Cristo Jesus. Então, é um tema muito fantástico, que a gente vai ver como que isso se relaciona em toda a carta. Agora, a mensagem central, que é onde nós vamos nos dedicar maior atenção e mais tempo, é essa: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, gente, olha que coisa linda, vamos pensar um pouco? Fomos justificados. A justificação é a doutrina mais fundamental da fé cristã. O que significa ser justificado? Diante de Deus, através de Jesus Cristo e sua morte na cruz do Calvário, nós fomos declarados justos por Deus. Não é que nós somos justos em nós mesmos, mas por Jesus Cristo, que é o versículo, por Jesus Cristo, pela morte dele, pelo sacrifício dele, Deus nos declara justo quando nós, pela fé, recebemos Jesus. Então, veja, no momento em que você recebe Jesus, que você faz de Jesus o seu Senhor, Deus declara você justo. E quais são as consequências? A primeira consequência é que os nossos pecados passados são perdoados. E outra grande consequência é que os nossos pecados atuais são justificados. E a maior de todas as consequências, o que fizermos no futuro, já está perdoado. Olha que coisa fantástica. Então, a justificação, que é a mensagem central desta carta, nós vamos vê-la presente em todos os capítulos e de todas as formas. Tá bom? Ok, vamos começar então. Capítulo 1. Eu fiz de cada capítulo, nós vamos estudar primeiro os 16 capítulos. Não sei se hoje nós temos o tempo de estudar os 16 capítulos, e vamos destacar 4 coisas. Primeiro, o tema, a mensagem central, o propósito e que lições nós aprendemos desse capítulo. Para então depois a gente fazer uma vista panorâmica da carta, fortalecendo a compreensão da mensagem. Então vamos lá. Capítulo 1. Qual é o tema? Versículos 11 e 12. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados pela fé mútua, tanto vossa quanto minha.
Então, aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo já está dizendo, olha, eu quero ver vocês, eu quero ir a vocês. Ele manda uma carta, como a gente estudou na aula passada, preparando o caminho para ele chegar. E aqui ele diz, olha, eu quero ir porque eu quero comunicar algum dom espiritual. A gente sabe que ele está falando da vida eterna, a fim de que vocês sejam confortados com uma fé mútua, ou seja, que acabem as divisões, que acabem os problemas, e vocês tenham uma fé que unifique vocês, que edifiquem vocês, para a alegria tanto de vocês quanto minha. Agora, qual é a mensagem central que o capítulo 1 traz para nós? Versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Já aqui, a gente vê que o apóstolo Paulo está trazendo uma unidade na igreja que era composta de gregos e judeus. Ele reconhece a primazia do judeu, mas ele eleva também a importância do grego. E o propósito está no versículo 18, porque ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Bom, aqui, gente, o propósito é bem sério. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que Deus não fica inerte ou se faz de desentendido com a situação da pecaminosidade do homem. Ele diz, a ira de Deus se manifesta do céu. O que eu vou falar para vocês, diz Paulo, é coisa muito séria diante do que está acontecendo. E aqui eu faço um parênteses, né? Se nós como igreja tivéssemos de novo esta mensagem, eu acredito que o mundo estaria melhor. Se nós tivéssemos coragem de denunciar os pecados e falar sobre a ira de Deus. Amados, Paulo deixa claro, Deus não tolera, Deus não aceita, Deus não permite, Deus não compactua com a injustiça, com os pecados, especialmente na área da sexualidade. Que isso é o que é mais grave nos dias de hoje, como era grave nos dias de Paulo. Agora, vamos lá. Quais são algumas das lições que nós aprendemos no capítulo 1? Primeira é que o apóstolo é alguém separado para o Evangelho de Deus. Versículo 1, né? Ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Que convicção! Começa bem a gente ter esta convicção, você e eu. Precisamos entender que para sermos usados por Deus, precisamos ser separados para. Não é separados de, é separados para. Tem muita gente que é separado do pecado. Glória a Deus. Mas isso não é tudo. Nós temos que ser separados de e separados para. E a gente vai perceber isso na vida ao ler a primeira carta de João e, obviamente, a carta que estamos estudando. Segunda lição é que nós somos devedores. Grave esta frase, esta afirmação, perdão. Somos devedores. Dívida tem que ser paga. Tem muito crente que acha que ele não deve nada. Você deve. A quem? A gregos, como a bárbaros. Tanto a sábios, como a ignorantes. Ou seja, eu tenho uma dívida. Se eu fui chamado para o Evangelho, eu tenho que fazer com que o Evangelho chegue a todas as pessoas. Não importam quem sejam. Não importa quem sejam. Se são bárbaros, se são gregos, se são sábios, se são ignorantes, eu tenho uma dívida. Paulo está dizendo o seguinte, toda vez que você olhar para alguém que não é cristão, é alguém que você tem que pagar.
uma dívida, que é levá-la ou levar a esta pessoa o Evangelho de Cristo. Terceira lição: o invisível se torna visível pelas coisas claramente criadas, da que se veem, para que sejamos inexcusáveis. Veja só, o que Paulo está dizendo é o seguinte: aquilo que era invisível, aquilo que somente Deus conhecia, aquilo que somente Deus sabia, aquilo que estava somente no coração de Deus, agora essas coisas se manifestam por aquilo que nós vemos. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu não sabia, mas você está vendo. Você está vendo. Mas eu não. Você está vendo. Muita gente está dizendo, mas eu não aceito que exista pandemia. Ok, você não interessa, você está vendo. Milhares de pessoas morrem todos os dias vítimas. E você dizendo que não existe? Que não é sério? Agora há pouco, conversando mesmo com uma pessoa, e me falou de alguém que não aceita ser vacinada porque não acredita nisso, enfim, todas as coisas. Eu dizia, nós como cristãos deveríamos ser os primeiros a ser vacinados. Não tem nada a ver com vacina, não tem nada de acreditar na vacina, não tem nada disso. Se eu posso fazer alguma coisa para não contagiar uma pessoa, especialmente um não crente, que se morrer vai para o inferno, eu tenho que fazer todas as coisas para evitar que isso aconteça. E não me agarrar no, não, mas eu não acredito, eu sou crente, Deus vai me guardar. A questão não é você, meu querido. É que você tem uma dívida com as pessoas. E você está vendo que estão morrendo muita gente. Então faça tudo que você puder fazer e mais, para que você não seja um agente de contaminação, para que mais pessoas morram. E é isso que Paulo está colocando aqui nesse capítulo, né? Ok, quarta lição é que as pessoas mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Qual é a lição? A glória de Deus não pode ser trazida para a glória humana, para parecer ser semelhante. Deus é Deus. E até esses dias alguém me falou algo muito triste. Eu não me sinto bem quando alguém chama Deus de você. Porque, sabe, Deus não é você. Deus é Senhor. Mas é meu amigo. Bom, ele é amigo no íntimo. Mas ele é Senhor, ele é Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é o Senhor. Ele não se iguala a mim. A glória dele é muito maior do que qualquer glória que qualquer homem possa querer. Mas quando nós reduzimos a glória de Deus à nossa semelhança, aí nós estamos, na verdade, Paulo fala, né? Abandonando ou rejeitando a glória de Deus. Outra lição grande está no versículos 24, 26 e 28. Deus nos abandona às paixões infames. Quando trazemos a glória dele, a nossa semelhança, ele diz, então fique com vocês. Na minha versão diz, Deus entrega você às paixões. E ele chama de paixões infames. Uau! A sexta lição que a gente aprende é que a morte é o resultado da justiça de Deus e não do pecado. É interessante, porque o salário do pecado é a morte. Perfeito, mas Paulo diz, mas essa morte não é simplesmente porque você morreu, é porque nessa morte a justiça de Deus aos desobedientes e pecadores se realiza. Por isso que em Cristo a justiça de Deus também se realiza. Se a morte é causada pela justiça àqueles que desobedecem e que pecam, em Cristo somos salvos por causa da justiça de Deus, que em Cristo nos faz salvos. Olha só que fantástico, né? Sétima lição
Ignorar o conhecimento de Deus corrompe os meus sentimentos, levando-me a fazer o que não convém. Vou ler bem devagar. Versículos 28 a 32. Toda a descrição caótica desse capítulo final, do final desse capítulo, é simplesmente porque as pessoas ignoraram o conhecimento de Deus. E eu faço um parênteses e incluo o temor a Deus. Sabe o que está acontecendo hoje? Coisas muito similares. Se você ler do versículo 28 ao versículo 32, você vai ver que são coisas que estão acontecendo hoje. Se você quiser abrir a sua Bíblia e ler comigo, olha só, Romanos capítulo 1, do versículo 32 até o versículo 30, versículo 28 até o versículo 32, diz assim. É fantástico a gente ler isso. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estes estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Uau! Quando eu desprezo o conhecimento de Deus, é nessa pessoa que nós nos tornamos, né? Ok. Quais são, então, as lições que nós podemos aprender, ou os temas que são abordados, a preocupação de Deus nesse capítulo? Iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, detração, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, nécios, infiéis nos contatos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, digno de morte, implacáveis, que é a palavra que resume tudo isso. Gente, quando nós abandonamos o conhecimento de Deus, são essas coisas que acontecem conosco. E aí você pode me perguntar, mas bispo, como é que nós abandonamos o conhecimento de Deus? Com duas atitudes. A primeira delas é você não ler e não estudar a Bíblia. É ignorar, porque se aqui eu tenho o conhecimento de Deus e a revelação dele para mim e eu não leio e não estudo, eu estou abrindo mão de conhecer a Deus. Ou seja, eu não quero o conhecimento de Deus. Gente, isso é muito sério. E a segunda forma, deixar de ter intimidade com Deus. Porque na intimidade eu vou conhecer a Deus. Na minha vida de oração e intercessão, é que eu vou conhecer ao Senhor. E se eu ignoro esta vida de oração, e quem está estudando comigo sabe que quando eu falo de oração, eu estou falando de dois verbos de ação conjunta. Orar e interceder. Orar é quando eu falo, converso com Deus a meu respeito. Quando eu confesso meus pecados. Quando eu exponho minhas necessidades. Quando eu conto os meus sonhos. Quando eu espero que Ele realize em mim o querer e aumente o meu amor. Isso é orar. E interceder é quando eu peço por outras pessoas. É quando eu clamo por uma ação de Deus em algum lugar, em alguém. Então eu intercedo. O que tem acontecido é que
A maioria dos cristãos são intercessores, mas não oram por si, não confessam pecados, não têm o derramar do coração, não escutam a voz de Deus e por isso não conhecem a Deus. Então, se eu abandono o exame e estudo das Escrituras e eu não tenho uma vida de orar, de intimidade com Deus, eu estou abandonando o conhecimento de Deus. E quando eu abandono o conhecimento de Deus, eu também sou abandonado por Deus. Ok, vamos então ao capítulo 2. Pelo tempo que eu gastei no capítulo 1, a gente já sabe que não vai terminar os 16 hoje, né? Capítulo 2. Qual é o tema? Versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Uau! O que Paulo vai tratar nesse capítulo? Pessoas que julgam os outros pelo que fazem, quando elas mesmas fazem coisas semelhantes. Ele ainda faz a mesma coisa. Paulo é bem categórico. Você julga as pessoas que falam mal dos outros e você fala mal dos outros. Você julga as pessoas que não oram e você não ora. Você julga as pessoas que pecam e você peca. Então diz, você pensa que por julgar os outros e fazer, você vai escapar do juízo? Numa versão diz da condenação de Deus? Uau. Qual é a mensagem central então? Porque para Deus não há acepção de pessoas. Essa frase é muito forte. Versículo de número 11. Paulo está falando para Deus, não importa se você seja judeu, seja gentio, seja crente, seja não crente, seja brasileiro, seja americano, seja português, seja dominicano, seja peruano, seja africano, não há acepção de pessoas. Nós fazemos acepção de pessoas. Infelizmente, eu faço. Infelizmente, eu tenho lutado contra isso. Mas, vez por outra, eu me pego fazendo acepção de pessoas. Eu tenho orado muito a Deus por mim para que isso não aconteça. Mas acontece. E eu tenho, como confesso a vocês, é uma luta. Mas eu não sei se todas as pessoas têm os problemas que eu tenho de encarar isso, mas Deus não faz. E às vezes, porque nós fazemos, porque eu faço, eu acho que Deus também vai fazer. Não, esse aqui ora bastante, esse aqui é mais achegado, esse aqui vai muito à igreja, esse Deus vai dar uma colher de chá. Não vai. É isso que Paulo está dizendo. E o propósito é, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Isso está falando agora diretamente conosco que ensinamos e que pregamos. Eu me lembro depois de uma mensagem de um pastor, uma mensagem muito séria sobre a volta de Jesus e sobre a realidade do inferno para aqueles que rejeitam a Cristo. Chegando em casa, na hora que eles foram lanchar depois do culto, à mesa, o filho do pastor de mais ou menos 11 anos falou, pai, posso fazer uma pergunta? E o pastor, claro, meu filho, o que é? Pai, aquilo que o senhor falou hoje, é verdade mesmo ou é só pregação? Quantas pregações são só pregações? Como que eu sei que é uma pregação? Quando eu falo, mas eu não faço. E é isso que Paulo está dizendo aí. Vamos ver, que lições nós podemos aprender no capítulo 2? Primeiro, julgar os outros é condenar-me a mim mesmo. Quando eu julgo a quem quer que seja, eu estou trazendo condenação para mim. Por isso, não julgue. Segundo, ignorar não me faz isento do juízo de Deus. Eu não sabia, eu não sei. Não sabe porque você não quer saber. Porque tudo está manifesto. Lembra capítulo 1? Tudo está aí. Ignorar
não é desculpa. Terceiro, existe sempre uma recompensa. Para tudo que eu faço, há uma recompensa. Terceira lição, a lei ou a ausência da lei não me justifica de pecar. Se eu vou a um país que permite algo que para mim é pecado, mas lá é possível, e eu faço, para mim continua sendo pecado. Porque não é a lei que me diz o que é pecado e o que não é pecado. O que me diz o que é pecado e o que não é pecado é o convencimento do Espírito Santo. Quinto, há uma lei interior escrita, testemunhada pela consciência e pelos pensamentos. Hoje a minha filha falou uma coisa muito interessante. Paulo disse, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Quando eu não tenho clareza ou certeza de que o que eu vou fazer é permitido por Deus ou não, é só analisar a paz no coração. Se há paz no coração, é de Deus. Se não há paz, não faça. Aí você fala, mas João fala que a gente não pode ser guiado pelo coração, porque o nosso coração é enganoso. É verdade também. E como harmonizamos isso? O coração de um crente não é mais enganoso, porque o coração de um cristão foi entregue para Deus. Ele morreu para a velha natureza. Ele agora tem a mente de Cristo, ele tem o Espírito Santo. Agora, o coração de quem não é cristão é enganoso. Então, se o seu coração é enganoso, porque ainda você não teve uma experiência transformadora, radical com Cristo. Sexta, não basta ter um nome, é preciso ser. Não basta ter um nome de cristão, é preciso ser cristão. Não basta ter um nome de crente, tem que crer. Ter um nome não é suficiente. Sétima, o meu melhor aluno deve ser eu mesmo. De tudo que eu estou ensinando para você, eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que tirar 10 nessa matéria. E não vocês. Claro que eu quero que todos vocês também tirem 10. Mas a prioridade minha não é fazer você chegar a alcançar 10. A prioridade minha é eu chegar a ter 10, para eu ser uma inspiração, para que você também chegue lá. É isso que Paulo está dizendo. Ao invés de eu julgar os outros, ao invés de eu ficar ensinando aquilo que eu não faço, que eu seja um exemplo vivo daquilo que eu experimentei de Deus. Né? Puxa, isso é fantástico. Vamos lá. Capítulo 3. Qual é o tema? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Paulo diz que é o seguinte, não é porque a graça onde abundou o pecado vai superabundar que eu tenho que pecar muito. Ou seja, Paulo condena essa ideia na igreja de que uma pessoa que viveu num mundo, que foi viciada, prostituto, uma pessoa que roubava, assassinava e se converteu, ela tem uma vida cristã mais abundante do que eu, que fui criado no Evangelho, que nunca abandonei o Evangelho, que nunca fui para o mundo, nunca me prostituí, nunca roubei, nunca fiz. Mas se eu chego na igreja e conto o meu testemunho, o povo fala assim, amém, amém. Agora, se chega essa pessoa, o povo, aleluia, oh glória, como se para aquela pessoa houvesse maior glória. Paulo disse, não, isso não é assim. Não é dessa forma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Agora, qual é a mensagem central do capítulo 3? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Em uma outra versão diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, assim, essa é a realidade. O que eu preciso, o que você precisa, é da glória de Deus. Glória é presença. Porque o pecado afastou-me da presença de Deus. Então, quando eu vivo no pecado, a glória de Deus não habita em mim. A imagem e semelhança de Deus não existe mais. Então, o que acontece? Eu preciso. Então, todas as pessoas foram destituídos da presença de Deus. Não tem ninguém que tenha a presença de Deus quando está no pecado. A presença de Deus vem quando eu me entrego, quando eu me converto, quando eu nasço de novo, que a gente vai ver no capítulo 6 daqui a pouco. E o propósito desse capítulo é: nenhuma carne será justificada diante das obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Qual é a função básica da lei? Me dizer o que eu não posso fazer e as consequências daquilo que eu fizer que não deveria ter feito. Simples. A lei diz: você não pode correr mais de que 100 km por hora. Isso a lei diz. Você não pode. E se correr mais do que 100, você vai ser multado, seu carro vai ser rebocado, você vai ter pontos na carteira. Ponto final. Ela não fala assim: se você andar 100 km a 100 km de velocidade, nós vamos te dar um prêmio. Não, não fala assim. Se você andar a 100 km ou menos na velocidade, a lei não te dá nenhuma vantagem. Aí você fala: mas eu sou protegido. Bom, isso é uma escolha sua. Porque a lei está dizendo: se você andar mais de 100 km, você vai ser punido, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ponto final. Então a lei não mostra solução. A lei mostra punição para quem transgredir. É isso que Paulo está falando aqui, né? No capítulo 3, versículo 20. Vamos lá. Quais são as lições que nós aprendemos nesse capítulo? A primeira é que não existe nenhuma vantagem de ser grego ou judeu. Não existe nenhuma vantagem. Tem muita gente que fala: eu gosto de Israel, eu sou, aí começa a usar kippah. Qual a vantagem disso? Sou povo de Deus. Grande engano. Judeu é judeu. E a palavra judeu significa da religião judaica. Nem é cristão. Qual é a vantagem? Nenhuma vantagem. Paulo diz isso. Nós temos que ser salvos e remidos, libertos do pecado. Segunda grande lição: a intenção não é levada em conta pela justiça de Deus. Aliás, eu aprendi recentemente que nós julgamos as pessoas pelos frutos. Deus julga pela intenção. Isso é bastante sério, né? Porque Deus sabe a intenção. Eu não sei. E olha, gente, depois que eu aprendi isso, eu parei de ficar preocupado com a intenção. Fulano me deu uma bala. Com que intenção? Não sei, não me interessa. Se a bala for boa, eu chupo. Se não for, eu jogo fora. Acabou. Por que intenção? Eu não sei. Sei só que ele me deu. Ou não me deu. Nós temos que parar de julgar a intenção das pessoas, porque quem julga a intenção das pessoas é Deus. E para Deus, intenção sem ação é mesmo que nada. Terceira lição: não há nenhum justo. É uma triste realidade, mas é uma glória saber que se eu não sou, ninguém o é. E se alguém conseguir a justiça de Deus pela fé, eu também vou conseguir a justiça de Deus pela fé. Veja como estamos caminhando ao capítulo 5, quando Paulo escreve: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em capítulo 8, que estão em Cristo Jesus. Quarta lição: somos justificados gratuitamente pela sua graça. Gente, não é pelo que nós fazemos que Deus nos justifica. Não é porque você ora mais ou ora menos, vai à igreja ou não vai à igreja, dá dízimo ou não dá dízimo, lê a Bíblia ou não lê a Bíblia. Isso não te justifica. Essas coisas podem edificar, fazer você conhecer a Deus, você ter intimidade com Deus, mas isso não te justifica. É a graça de Deus. É pela graça. E graça é algo sensacional.
Pela graça, Pedro diz que a natureza de Cristo passa a viver em nós. Uau, isso é fantástico. E a quinta lição, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Para os legalistas das igrejas isso é triste, né? Mas para aqueles que acreditam no mover do Espírito, isso é a grande verdade. Nós somos justificados pela fé, e não pela lei ou pelo que fazemos e deixamos de fazer, né? Glória a Deus. Capítulo 4. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Esse é o tema. Porque, veja só, por que Paulo fala no versículo 8, bem-aventurado é o homem que o Senhor não imputa pecado? Porque, veja só, tem coisas que nós fazemos que é pecado, que é denunciado pela sociedade, pela igreja, pelas pessoas, mas Deus diz, não, isso eu não considero pecado. Uau, isso é fantástico. Porque mesmo eu cuidando para não fazer certas coisas, e às vezes eu cometo certas coisas, e vem a repreensão, vem a consequência, mas Deus fala que isso aí não é pecado. E como nós não sabemos o que ele vai imputar e a quem vai imputar, a gente descansa nele. E esse é o tema da carta. Feliz não é você que não peca. Feliz é aquele a quem o Senhor não imputa nenhum pecado nas ações que ele está fazendo. E como é feito isso? Capítulo 5, versículo 1. Né? Justificados pela fé. Esta é a forma. Mensagem central. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ou seja, aos olhos de Deus, ele não vê, porque ele não quer ver. Porque o que nos cobre, a palavra teológica é expia, é o sangue de Cristo, que é a expiação. É debaixo deste sangue. E Deus, quando me olha, ele vê o sangue de Cristo. E eu estou ali. É como Davi poeticamente disse, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Onde eu vou, e lá dentro, ele me contempla. Fantástico. E o propósito desse capítulo é, pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa é aniquilada. Se a gente fala o seguinte, não, mas essas pessoas, elas são lei, elas são obedientes, são tementes, elas são cumpridoras, são exemplo de obediência. Fala, mas se é assim, se Deus vai aí, para que então a fé e a promessa? Porque obedecer à lei está ao nosso alcance. Isso é fantástico você entender na concepção paulina. Obedecer à lei ou não obedecer está no meu controle. Eu dei a ilustração da velocidade. Andar a 100 km, ou andar menos que 100 km, ou andar a mais de 100 km, está no meu controle. Eu não posso falar, foi o pecado que me fez andar 120. Não, fui eu. Porque eu poderia não ter feito. Então, aí é o que Paulo fala, se a lei que traz para o meu controle e me faz herdeiro, então cadê a fé e a promessa? O que a gente aprende com isso? Primeira coisa é que a lei impede a presença da promessa. Que a promessa é para aqueles que não viram e creram. Essa é a promessa. Aqueles que não sabem, mesmo sem saber, obedecem. Uau, parece uma coisa louca, né? Mas é assim mesmo. É aquilo que está escrito dentro, que a gente não consegue ver, mas obedece. Segunda, a promessa é pela fé. A Bíblia tem 37 mil promessas. Se eu perguntasse a cada um dos vocês que estão me assistindo agora, quantas promessas você tem de memória? Eu me lembro assim, talvez umas 10, 15, de 37 mil. E o que aconteceu com as 37 mil promessas que eu não me lembro? Com certeza, muitas delas eu li, mas eu não acreditei que fossem promessas para mim. Então as promessas, elas são produto de fé. Se eu creio,
eu tomo posse daquela promessa. E a terceira grande lição é que pela morte e ressurreição de Jesus, temos acesso à justificação. Tudo é através de Jesus. Gente, a gente precisa amar Jesus. Amar como nunca amamos. Admirá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, fazer dele o nosso Senhor. Vamos lá. Capítulo 5. Qual é o tema? Claro, já falamos que é o versículo chave para nós, é a mensagem central. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se há uma coisa que alegra o nosso coração, é ter paz com Deus. Se é bom o marido ter paz com a esposa ter paz com o marido, se é bom o pai ter paz com os filhos com o pai, se é bom na igreja, o pastor ter paz na igreja, a igreja ter paz entre os irmãos, imagina ter paz com Deus. A mensagem central é: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, olhar para o pecado não como algo final, mas como um meio de eu alcançar a graça de Deus. E o propósito é, versículo 6, né? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Oh, aleluia! E isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. O que a gente aprende nesse capítulo? Primeiro, que a justificação é uma graça de Deus, né? Pela graça de Deus, é favor de Deus. Segundo, a justificação não nos isenta de tribulação. Diz o versículo 3, capítulo 5, olha o que diz o versículo 3. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tem muita gente que fala: estou com paz com Deus, mas estou vivendo em tribulação? Tá, querido. Porque a paz com Deus é com Deus, não me isenta de tribulações e de lutas. Terceira grande lição: a prova do amor de Deus por nós é que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele nos aceitou antes de nós o aceitarmos. Por isso que quando a gente faz um convite para uma pessoa se converter, a gente fala: você quer aceitar a Jesus? Infelizmente, muitos de nós, e eu me incluo nisso, não explicamos: olha, porque Ele já te aceitou. Ele já te aceitou, você já é dele, por conta dele você já é dele. Você quer aceitá-lo? Isso é fantástico, né? A quarta lição: Jesus é o segundo Adão, com uma extensão maior. Gente, olha o versículo 12, veja só. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ele fala assim: olha, Jesus veio como o segundo Adão. E se você ler um pouquinho mais, estou doido para chegar lá, fala assim: só que o pecado ele tem um alcance menor do que a graça, ainda que alcança todos os homens. Aí você fala: mas como pode? Porque a graça alcança anjos, alcança seres celestiais. Isso é fantástico. Tá? Vamos lá. O processo, quinta lição, de contágio do pecado é diferente do contágio da graça. Eles não têm a mesma força, nem o mesmo alcance. Versículo 15. Deixa eu ler para vocês. Diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. A graça é maior. Gente, não existe uma guerra de poderes e valores e autoridades iguais. Deus sempre, tudo que é de Deus,
é vencedor, é poderoso. A graça é mais forte que o pecado. A graça alcança mais que o pecado. A graça supera muito mais que o pecado, né? Ok, a sexta lição é que o pecado passou a todos os homens e todos pecaram. Por isso que João diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. Como alguns dizem, já ao dizer isso, já está cometendo pecados, né? Outra lição, mesmo quem não pecou, a morte veio sobre eles. Uma criança nasceu pequenininha, a morte veio sobre eles. Mas não pecou, eu sei. Até, né, e a gente tem que dividir os dois tempos, antes da encarnação de Cristo, todas as crianças, elas entravam num mundo pecadoras e dignas da morte, mesmo que elas vivessem um dia, uma semana, um mês. Depois da encarnação, depois do nascimento de Jesus, todas as crianças entram no mundo salvas em Cristo Jesus. Essa foi a maior transformação, o maior milagre que Deus realizou através de Jesus Cristo. Oitava lição, porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E a nona lição desse capítulo é: não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Paulo está dizendo, Adão pecou sozinho e trouxe condenação a todos. Agora, todos pecaram e trouxeram a oportunidade de Jesus morrer por nós para nos salvar. Veja que é um caminho inverso. Se por um homem chegou a todos e todos pecaram, esse resultado de todos pecaram trouxe um homem, um ser que se fez homem, habitou entre nós e nos trouxe justiça. Fantástico, né? Décima lição, pela ofensa de um só homem veio a condenação e por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores e pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinou pela justiça para a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Bom, nós vamos terminar por hoje, ainda temos alguns minutinhos. Vamos falar do capítulo 6. O capítulo 6 é fantástico, gente. Aliás, redundância falar que um capítulo é fantástico. Todos são. Mas o tema é: e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Versículo 18. Assim como eu servia ao pecado, agora eu sirvo a Deus. E aí eu vou fazer já uma pessoa que vivia intensamente no pecado e não vive intensamente na fé, ainda não experimentou o novo nascimento. Ainda está um pé lá, outro cá, como dizem alguns. A mensagem central desse capítulo é: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E o propósito? Qual é o propósito dessa carta? Decorem isso, gente. Assim também vós considerai-vos. Esse verbo é chave. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito dessa carta é para evitar dois extremos. Tem gente que ensina que mesmo você aqui no mundo, você é pecador, você não consegue vencer, porque a nossa inclinação é o pecado está na carne, então toda vez que você pecar, você confessa, porque é impossível vivermos neste mundo cheio de pecado sem pecar. Isso é um extremo. O outro extremo é: eu não peco, meu velho homem morreu, eu agora sou uma nova criatura, meu coração não erra mais, minha mente não erra mais. Esse é outro extremo. E como que eu vivo? Considerando-me morto para o pecado.
O pecado existe e eu existo, mas eu me considero morto. Eu não estou morto, mas eu me considero morto. Eu ajo como se eu estivesse morto. Eu vejo pessoas tentando fazer dieta, muito engraçado. Você só consegue fazer dieta, seja ela qual for, se você se considerar morto para aquilo. Não quero mais, acabou. Daí não há problema, mas enquanto você olhar, eu não posso, só um pouquinho. Assim é o pecado, enquanto você, só um pouquinho, isso eu não consigo. Eu tento de tudo, mas não consigo. Então você não está se considerando morto. Quais são as lições? Bom, ser batizado é morrer para o pecado e ser sepultado para o mundo. Esse que está no versículo 4. Quando a Bíblia fala de batismo, por isso a gente adotou a imersão, porque a gente não pode enterrar uma pessoa, mas a ideia é você tem que saber que para o pecado eu morri e fui sepultado para o mundo. Ou seja, o mundo não vai ter nenhum tipo de influência na minha vida. A segunda grande lição é que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito. Quer dizer, o pecado que habita no meu corpo, na minha natureza, seja desfeito quando o meu velho homem é crucificado com Cristo. Terceira grande lição, pecar para o cristão é uma escolha. Ou seja, quando você se converte, você passa a ter autoridade sobre o pecado e você pode se considerar morto para o pecado, então o pecado já não é alguma coisa involuntária ou incontrolável, mas é possível de você exercer domínio sobre isso. E uma grande lição é, uma vez que fomos libertos do pecado e feitos servos da justiça, para que isso se realize, precisamos manter vida de santidade. Isso aqui é fundamental. Muito bem, gente, estamos terminando a nossa aula de hoje. Uau, excelente, eu não queria parar não, tá? Mas temos que parar. Nós temos aí alguns requisitos também dessa matéria. Está na página 14 da sua apostila. E eu vou apenas mencionar aqui, como você, esse é requisito 1, harmoniza a ira de Deus com o amor de Deus. No capítulo 1 a gente falou muito sobre, quando fala, porque se revela aí do céu a ira de Deus. Como é que se harmoniza a ira de Deus com o amor de Deus? Isso é resposta sua, tá? Não está na apostila, eu quero que você responda. Segunda coisa, das 24 coisas que não convém fazer, lá no capítulo 1 ainda, quais são as mais comuns e as menos denunciadas pela igreja? As mais comuns que você vê acontecer dentro da igreja e que ninguém fala nada. Terceira, qual é a relação entre lei e pecado? Como é que você vê essa relação? Tá? São respostas diretamente sua. Não há aqui a ideia de certo ou errado. Eu quero que você exponha para mim o que você pensa. E quarto, o que significa, na sua maneira de ver, considerar-se mortos para os pecados? Como é que você entende essa orientação? Até na minha Bíblia, na nova versão, quando a gente começa a ler sobre isso, ele fala sobre isso, que nós devemos nos considerar, ou para nós é estar morto. Como você pode dizer isso para mim? Tá bom? Bom, gente, sem mais delongas, quero agradecer a Deus por estar com você e nos veremos muito brevemente na próxima aula sobre a carta de Paulo aos Romanos. Deus os abençoe, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amo muito vocês. Amém.